Gálatas capítulo 6, verso de número 2. Gálatas 6, verso de número 2. A palavra de hoje eu quero já contextualizar você. É uma palavra a qual o Senhor ministrou no meu coração. Há alguns meses eu tenho construído essa mensagem. É uma mensagem que ela é bem confrontadora aos nossos corações. Então você que está nos visitando, não se assuste. É uma palavra a qual o Senhor nos direcionou para a condução da igreja. Mas eu tenho certeza que vai ser cura para muitas pessoas aqui, em nome de Jesus. Amém? Gálatas capítulo 6, verso de número 2. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala socorro. Socorre aí, gente. Nós vamos ler o verso de número 2 e depois nós vamos direto para o verso de número 5, tá bom? Obrigado, Marcão. Você é um homem de excelência, que Deus continue te abençoando. Não só você, mas todo esse ministério abençoado. Eu quero que você preste muita atenção, não se distraia, porque essa mensagem ela vai trazer muita clareza e cura para a tua vida, mas você precisa estar com o coração aberto, entendendo que isso aqui não é uma afronta, é um confronto, é um ensinamento. Eu tenho certeza que você vai sair daqui transformado através dessa mensagem. Respostas daquilo que você viveu a vida inteira vão ser entregues aqui, mas você precisa estar com o teu coração disposto a não se ofender com o que vai ser falado, porque o Senhor vai falar com você nessa manhã em nome de Jesus, amém? Gálatas capítulo 6, verso número 2, todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: levem os fardos uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Fala comigo assim: levem os fardos. Agora vai lá para o verso de número 5 de Gálatas 6. Vai dizer assim, ó: pois cada um deverá carregar a própria carga. Fala comigo, a própria carga. O verso de número 2 está dizendo: levem os fardos uns dos outros, mas o verso de número 5 está dizendo: levem cada um a sua própria carga. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, nessa manhã nós estamos diante da tua presença para aprender sobre a tua palavra. Uma palavra a qual o Senhor já ministrou no meu coração, me ensinou, me quebrou. E eu creio que essa manhã é uma manhã de revelação. O Senhor está nos levando do 6 para o 7, e do 6 para o 7 nós precisamos abandonar as coisas de menino e começar a comer alimento sólido. Precisamos começar a amadurecer para aquilo que o Senhor quer nos levar e para aquilo que vamos viver. Que o Teu Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém. Pode se assentar. Quando você vai fazer a leitura desse texto, parece que há uma contradição enquanto Paulo está escrevendo. Mas para aqueles que estudam e sabem, a Bíblia lá nunca se contradiz, amém? Ela é a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor não se contradiz. Então nós precisamos entender basicamente o que o apóstolo Paulo está tentando explicar para nós aqui. E um dos princípios para você entender o que as escrituras querem falar é você entender um princípio em relação à linguagem que foi escrita na época. Quem é o povo que está sendo direcionado, qual é a língua que está escrita. E aqui, se nós formos entrar profundamente nos textos, nós vamos perceber que a Bíblia está falando que nós devemos levar o fardo uns dos outros, mas que nós devemos carregar a nossa própria carga. Aparentemente parece a mesma coisa no português. Fardo e carga parece a mesma coisa, mas não é. Porque quando você vai estudar no grego, você vai perceber que há uma diferença entre essas duas palavras. O fardo, o que é o fardo? O fardo é aquilo que eu não consigo carregar sozinho. É aquilo que eu não tenho força para carregar sozinho. E essa palavra no grego, ela é expressada como baros ou baros. Algo do tipo que eu não consigo carregar sozinho. É um luto. É uma destruição na minha vida. É aquele momento de caos que você passa na tua vida, que você olha e fala assim: cara, eu não consigo sozinho. Eu preciso de ajuda, senão eu vou morrer. Eu preciso que alguém me ajude a carregar o meu fardo. Eu preciso de pessoas que olhem para mim e orem por mim, porque eu estou passando pela pior fase da minha vida. O que é isso? É um baros. É um fardo tão pesado que você precisa de ajuda. Exemplo: luto, doença, crise inesperada, quebra emocional profunda, perda, situações que esmagam você. Isso é um fardo. A Bíblia está nos aconselhando que como igreja nós devemos carregar o fardo uns dos outros.
Como igreja nós devemos nos unir por aquele que está passando pelo pior momento, irmão, nós devemos chorar junto com ele. Nós devemos abraçá-lo, nós devemos amá-lo. E isso é um fardo. Fardo é quando você diz, eu preciso de ajuda. Agora, o que é uma carga? Uma carga, ela é representada aqui no grego com uma palavra escrita portion. Essa palavra significa uma carga como uma mochila de costa. Uma mochila que eu devo carregar sozinho, a minha mala. O que é essa mochila? São as minhas questões de caráter, as minhas questões de crises emocionais, as minhas questões de traumas que eu vivi. Carga significa a minha organização, a minha maturidade, as minhas escolhas. Carga é aquilo que é uma responsabilidade minha e eu não devo transmitir ela para ninguém, é uma responsabilidade minha. Só que por muito tempo nós começamos a viver numa geração onde eu quero que as pessoas carreguem as minhas cargas. E se as pessoas não carregarem as minhas cargas, essas pessoas estão erradas, porque não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós devemos ajudar uns aos outros. Só que essa palavra ajudar, nós precisamos entender qual é a ajuda que a Bíblia está falando. Nós devemos ajudar uns aos outros a carregarem os seus fardos, mas as suas cargas você deve carregar sozinho. Tem coisas que eu não preciso de um milagre, eu só preciso de um posicionamento. Tem situações na vida que não é um milagre. Quando eu estou carregando um fardo, eu preciso de um milagre. Mas quando eu estou carregando uma carga, eu só preciso me posicionar. E é isso que Deus espera de mim. Mas a confusão da nossa geração é que nós queremos dividir as cargas pessoais e nós queremos esconder os nossos fardos para que ninguém entre neles. Nós temos fardos e nós não partilhamos desses fardos. Mas as cargas nós queremos que as pessoas carreguem. Quem está entendendo o que eu estou pregando até aqui? Quando nós vamos para a palavra e nós vamos ver as atitudes de Jesus, a Bíblia vai dizer, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é? Jesus está falando, o meu fardo é leve, ele não está dizendo a minha carga é leve. Ele está dizendo o meu fardo. Ele troca o fardo conosco. A responsabilidade que Jesus impõe sobre a igreja e aquilo que ele executou nessa terra é, eu estou aqui para carregar o fardo. E nós vamos ver diversos textos na Bíblia onde Jesus entra em situações inesperadas para libertar pessoas e tirar o fardo pesado que está sobre elas. Uma delas é o gadareno, era um homem excluído da sociedade, um homem que estava possesso por demônios, legiões de demônios, era um homem que era amarrado por correntes, ninguém podia fazer nada para aquele homem. Jesus entra na situação e muda a realidade daquele homem. Uma outra história é da mulher que vivia no fluxo de sangue. O fardo dela era ser excluída e sangrar durante 12 anos, gastando todo o dinheiro que tinha com remédios, com médicos, perdendo família, perdendo tudo. Era um fardo pesado. Jesus para a multidão para poder acolher essa mulher. Jesus para tudo por amor a essa mulher e ele diz, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu o poder. Ele manda essa mulher voltar e ele cura ela por completo, dizendo, filha, Jesus é poderoso para nos libertar de fardos que nós carregamos pesados demais. Ele está dizendo, você não precisa carregar sozinho, eu estou aqui. Ele ajuda a viúva de Naim. Quem é a viúva de Naim? Era uma mulher que já tinha perdido seu marido e agora estava sepultando o seu filho. Uma mulher em Israel, onde ela não tem marido e não tem mais filhos, ela é uma mulher marginalizada, abandonada. Isso é um fardo muito pesado, irmão. Ela não teve escolha, ela simplesmente passou por aquela situação. Jesus entra no meio do velório, ele para tudo, ele toca sobre o menino e o menino ressuscita, porque Jesus, ele acolhe os nossos fardos, ele diz, troca o fardo comigo, eu estou aqui. Jesus é tão poderoso que ele, quando encontra uma mulher que foi pega em adultério, aquela mulher era para ser apedrejada e morta, um fardo muito pesado, um pecado muito pesado. Jesus cura completamente a dor que existia no coração daquela mulher, dizendo, ninguém te condena? Ela diz, não, meu Senhor. Ele falou assim, então eu também não te condeno, vá e não peques mais. Jesus é esse Deus poderoso, que entrou dentro da caverna com Elias e disse, Elias, o que você está fazendo aqui? Vai para fora, eu tenho algo lindo para a tua vida. É sobre esse Jesus que nós pregamos, é esse Jesus que nós servimos, é esse Jesus que nós amamos, reverenciamos, é esse Jesus que muda a nossa história, é esse Jesus que nos alcançou, tirando o fardo pesado das nossas costas, quando nós não podíamos fazer nada, Ele nos tirou do lamaçal do pecado, Ele nos colocou de volta na mesa, Ele restaurou nosso chamado, a nossa vida. É sobre esse Jesus que pregamos, é sobre esse Jesus que nós amamos.
Mas há uma confusão no nosso meio sobre quem é esse Jesus. Porque olha que interessante, Jesus, ele tem compromisso em carregar o nosso fardo conosco. E ele exige da igreja carregar o fardo uns dos outros. Mas quando você vai ver alguns relatos na Bíblia, você vai perceber que Jesus não carrega a carga de ninguém. Olha o que vai dizer em Lucas 12, do 13 ao 14. Diz assim: alguém da multidão lhe disse: mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Jesus respondeu: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Sabe o que Jesus está falando? O que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso, cara. Isso aí é carga de vocês, isso aí é BO de vocês. Isso aí é responsabilidade de vocês. Eu não estou aqui para ser árbitro e juiz dizendo quem vai ficar com parte da herança e quem não vai ficar. Porque Jesus, ele só veio aqui para carregar os nossos fardos, mas as cargas da nossa vida é responsabilidade nossa. Existem pedras que Jesus remove, mas existem pedras que só você pode remover. Só que nós começamos a colocar tudo dentro do mesmo pacote. E Jesus agora tem que resolver problemas que é de minha responsabilidade. Sabe o que ele está falando aqui? Isso não é problema meu, isso é problema de vocês. Quem foi que me colocou juiz ou árbitro? Quem foi que disse que eu tenho que resolver esses problemas que vocês estão tendo aí? Esses problemas são de cunho pessoal, vocês que têm que resolver. Só que não só passamos esses problemas para Jesus, mas também exigimos que a igreja resolva problemas que a igreja não tem que resolver, que são problemas de vocês, e nós condenamos a igreja, e é por isso que temos tantas pessoas perdidas hoje, porque elas tinham expectativa de quem era Jesus e do que era a igreja, e a expectativa totalmente contrária do que realmente é. Cada um deve carregar a sua própria carga. A mochila das tuas costas é sua, não é do pastor Nilson, não é do pastor Diego, não é do pastor Igor, não é da pastora Bruna, é sua mochila. Ah, mas o pastor não falou comigo. Mas isso daí é um problema que está em você, não é um problema que está no pastor. A mochila é sua, resolva a sua mochila. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Jesus está dizendo: eu não tenho nada a ver com isso, gente. Eu lá quero saber com quem está o dinheiro, com quem não está o dinheiro. Sabe qual é o problema de vocês? Ele está dizendo aqui: o problema de vocês é a ganância do coração. Resolvam a ganância, resolvam os traumas pessoais, resolvam as alianças familiares. E isso é responsabilidade sua. Porque aquilo que não é um fardo era uma carga. Aquilo era um problema pessoal. Jesus nunca vai exigir que você carregue um fardo sozinho, mas Ele também nunca vai assumir a carga que é sua. Lucas 10, 40, essa história aqui é brilhante, vai trazer especificamente aquilo que eu quero ministrar no teu coração. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinho com o serviço? Aí olha o que ela vai dizer: manda ela me ajudar. Ou ela diz assim, ó: diz a ela que me ajude. Marta está diante de Jesus e ela está falando assim: o Senhor tem que fazer alguma coisa diante dessa injustiça. Porque eu estou aqui trabalhando sozinha, enquanto a minha irmã está nos pés do Senhor. O Senhor tem que fazer algo, o Senhor tem que dar uma ordem. Sabe qual é a resposta de Jesus? Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muita coisa, porém uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. Marta estava preocupada com a organização da casa, e Jesus está dizendo para ela: o problema não é a casa organizada, o problema é que você está preocupada e inquieta. Sabe a revelação que Jesus traz? A crise que você está vendo externamente é porque está internamente dentro de você. A sua preocupação e a sua cabeça está bagunçada, e por isso você está vendo bagunça onde não tem. Ela escolheu a boa parte, isso não vai ser tirada. Nós estamos pegando situações da nossa vida, e nós estamos dizendo que Jesus tem que fazer coisas que não é responsabilidade dele. Manda o meu irmão dividir a herança comigo, manda a minha irmã levantar e começar a arrumar a casa comigo. Ei, irmão, presta atenção numa coisa: nós estamos exigindo de Jesus e da igreja coisas que Jesus e a igreja não têm responsabilidade de fazer. E tem muita gente que se desviou e se afastou porque colocou expectativa num evangelho que não é real. Um evangelho onde Jesus faz tudo e eu não faço nada. Um evangelho onde Jesus tem que fazer tudo, a igreja tem que fazer tudo e eu não faço nada. É um evangelho onde eu vivo faz 30 anos cesta básica, e se faltar cesta básica eu mudo de igreja, porque a igreja me abandonou. Isso é uma carga sua. Por um momento pode ter sido um fardo, mas se transformou numa carga, porque você acomodou. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Jesus está dizendo para ela assim: Marta, o problema não é a casa bagunçada, é a sua cabeça que está bagunçada. A gente está confundindo o que é igreja.
E por muito tempo, durante 6 anos como pastor dessa casa, eu tive que carregar carga de pessoas demais aqui dentro. Porque eu também não entendi o que eu estou te pregando hoje. Jesus foi construindo isso dentro do meu coração e hoje eu tenho uma leveza dentro de mim, que é a leveza que eu quero trazer para dentro do teu coração hoje. Eu me lembro um dia que uma pessoa chegou em mim e falou assim: pastor, uma pessoa saiu da igreja porque você cumprimentou algumas pessoas e você não cumprimentou essa pessoa. E ela saiu da igreja porque ela ficou chateada porque você não cumprimentou ela. Eu lembro que eu entrei num desespero tão grande que eu fiz uma reunião com todos os pastores e eu coloquei uma regra dentro da igreja. Pode ser que eu não consiga cumprimentar todo mundo, mas eu quero que no final do culto todos os pastores vão lá para a porta e recebem as pessoas. Vocês já perceberam que os pastores fazem isso? As pessoas continuaram saindo da igreja do mesmo jeito, porque era uma carga pessoal delas, elas transferiram para nós tentamos resolver, mas não tem como resolver uma carga dos outros. Aí um dia as pessoas falaram assim: eu não gosto da casa do pai, porque a casa do pai, a gente não tem estudo bíblico e a gente não tem discipulado. Então, pastor, eu estou saindo da igreja porque eu não me sinto cuidado, eu não me sinto discipulado por ninguém aqui dentro. Não seja por isso, nós fomos e criamos o Enraizados, nós colocamos o Enraizados, colocamos pessoas no grupo, aí nós criamos uma lista de discipular as pessoas dentro da igreja, cada líder vai discipular todo mundo que está dentro do teu grupo, os líderes mandam no grupo: vamos marcar o nosso discipulado. A pergunta é: alguém responde? Não, ninguém responde, porque as pessoas que reclamavam de uma coisa dentro da igreja, elas também não participam daquilo. Por quê? Porque isso não é um fardo nosso, é uma carga dela, e ela está tentando transferir para nós, e por muito tempo nós fomos abraçando. Irmão, você não sabe o que eu já abracei dentro dessa igreja. Eu já quase briguei com a minha esposa milhares de vezes, e a gente já quase teve crise no nosso casamento, porque as pessoas me procuravam falando assim: a pastora Bruna, ela tem a cara muito fechada, e ela como pastora, ela precisa cumprimentar as pessoas. Eu falo: tem razão, uma líder, uma pastora. Chamava a Bruna: amor, você tem que cumprimentar as pessoas. Amor, mas eu cumprimento, eu faço assim, oi. Eu falei: amor, não é oi, você tem que ir lá, tudo bem e tal. E toda vez um problema. Eu já tive problema das pessoas me procurarem e falarem assim: porque a Camila e a Silvia são mulheres de pastor e tal, e a gente tem que fazer reunião para resolver coisas que está na bagunça da mente das pessoas, a gente tem que trazer para nós, porque as pessoas não estão bem com elas. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Um dia eu tive que mudar a roupa que eu vestia. Comecei a vir de terno para a igreja. Você consegue lembrar dessa época? Alguém consegue imaginar isso? Eu via de terno todo culto, irmão. Sabe por quê, pastora? Porque eu achava que eu era muito menino, por isso que a igreja não crescia. Eu tenho uma cara de moleque, né? Acho que a igreja não está crescendo por causa de mim. Eu brinco muito, eu falo umas coisas nada a ver. Então acho que as pessoas não estão querendo ficar na igreja por causa disso. Eu comecei a mudar tudo quem eu sou. Por quê? Porque eu estava numa crise com a carga dos outros. Eu comecei a perceber que, na verdade, a carga que as pessoas estavam colocando sobre mim não era um problema meu, é um problema da pessoa, porque você pode resolver todos os pontos, ainda assim, quem quer se esconder vai continuar escondido. Ainda assim, quem não quer resolver a sua vida, ainda vai continuar tentando se resolver a sua vida e vai continuar depositando o problema delas em você. A minha expectativa é que essa mensagem cure você, porque você está carregando peso que Deus não mandou você carregar. Você está tentando resolver a vida de pessoas que Deus nunca mandou você resolver. Você está colocando problemas dentro da tua casa, porque pessoas estão colocando um peso que Deus nunca mandou você carregar. Nem Jesus carregava a carga dos outros, porque você está tentando carregar a carga dos outros. Mas eu não posso abandonar, mas eu não posso deixar de fazer isso. Irmão, aprenda uma coisa: se você continuar dando marmitex para o filho pródigo, ele nunca vai voltar para a casa do pai. Se alguém aparecesse no meio do caminho para entregar marmitex para o filho pródigo, ele não voltaria para a casa do pai dele. Por quê? Porque existem cargas que é responsabilidade nossa, e fardo nós devemos dividir. Agora carga não, irmão. Jesus está olhando para Marta e fala assim: Marta, o seu problema é que está bagunçada a tua mente. Sabe qual é o grande problema? Não é que o pastor não te cumprimentou e você ficou chateado, é porque a tua expectativa no pastor é a frustração do pai que você não teve. Então você está na expectativa de que o pai que você não teve, agora você vai ter dentro da igreja. E porque o seu pai te abandonou, você tem medo do teu pastor te abandonar, e você responsabiliza o seu pastor por uma carga que você gerou dentro de você. Não é que ninguém na igreja me cumprimenta, é porque você vive num vitimismo e num isolamento de um trauma que você viveu do passado. E você responsabiliza a igreja para curar algo que a igreja não tem responsabilidade para curar. Você está colocando um peso na igreja que a igreja não foi chamada para fazer isso. E nós estamos fazendo isso a vida inteira.
Nós estamos pegando cargas dos outros, nós estamos pegando mochila dos outros, e é por isso que está pesado, e é por isso que muita gente diz, não é fácil ser pastor, não é fácil dirigir igreja, não é fácil estar na frente de ministério, porque é um peso muito grande. Irmão, não é um peso muito grande quando você entendeu que só tem que carregar fardo, e quando é para carregar fardo, não é você sozinho, é toda a igreja. Agora a carga é cada um com o seu. Eu sei que parece grosseiro ou parece duro o que eu estou te dizendo para você, mas eu sei que isso vai curar a tua vida. Não é para você carregar carga de ninguém. Jesus não carregava carga de ninguém. Jesus não chamou você para carregar carga. Gálatas está dizendo, cada um deve carregar a sua própria carga. É hora de você fazer uma introspecção dentro de você e perceber, será que a minha chateação de ninguém me cumprimentar é porque eu não cumprimento as pessoas e eu sou chato, ou é porque ninguém gosta de mim mesmo e eu sou o problema? Nós precisamos fazer uma análise de nós, porque nós estamos incomodando Jesus, reclamando do que o outro está vivendo e falando que Jesus tem que mudar, porque nós estamos incomodados. Irmão, se eu estou incomodado, eu preciso mudar. Eu preciso fazer uma análise de mim. Marta, você está preocupada e inquieta demais. Jesus está dizendo, a bagunça não está na casa, a bagunça está dentro de você, e você está querendo pegar a bagunça que está dentro de você e bagunçar a vida das pessoas ao seu redor. Você pode colocar discipulado na igreja, você pode colocar pastores na porta da igreja para receber as pessoas, você pode marcar visita na casa, você pode fazer discipulado, você pode comprar presente, mandar café da manhã na casa das pessoas. Irmão, quem decidiu viver no vitimismo, vai continuar no vitimismo. Quem decidiu viver uma vida distante, sempre vai procurar um responsável para aquilo que está vivendo. Ela sempre vai procurar um culpado. Eu não me lembro de um cenário onde nós deixamos de carregar o fardo de alguém aqui dentro. Pastor, meu apartamento vai vencer a terceira parcela, eu vou perder meu apartamento. Não, você não vai. Está aqui R$5.000, a igreja está pagando, você não vai perder seu apartamento. Pastor, cortou a luz aqui de casa, já foi a terceira que cortou, não tem o que fazer, meus filhos estão em casa, a gente não tem luz, a gente não consegue nem tomar banho. Não é isso não vai ser o problema, está aqui pago as 3 contas de luz que está atrasado. Pastor, estou com um problema com meu marido, as coisas não dão certo, o que está acontecendo? Você é muito ciumenta, isso aí é carga sua, resolva. Estamos aqui para aconselhar, mas a gente não vai entrar na sua guerra. Você é muito bocudo, você é muito desobediente, você é muito arrogante, você é muito grosseiro como marido. Você tem que consertar quem você é. Não, mas o pastor tem que ir lá em casa falar com meu marido. Não, eu não tenho nada não, irmão. Eu já tenho os meus BO. Minha esposa é trabalhosa também. Cada um com seu BO, tá entendendo? Cada um no seu BO, irmão. Não, pastor, porque na igreja ninguém fala comigo, ninguém me cumprimenta. A pergunta é, você tem cumprimentado as pessoas? Você tem tentado se relacionar? Porque você está culpando a igreja de algo que você tem trauma. Nós estamos responsabilizando pessoas por um problema que é nosso. Jesus está dizendo, a casa está bagunçada aí dentro, não está bagunçada aqui fora. E você está pegando toda a bagunça da tua cabeça e está depositando sobre nós. E sabe o que é o pior? Se nós não cuidarmos da nossa cabeça, como pastores aqui dentro da casa, você vai bagunçar tanto a nossa, que a gente vai se tornar um produto do meio, aonde se eu estou rindo demais, eu estou causando intriga com alguém, se eu estou quieto demais, eu estou causando intriga com outro pessoal, se eu falo muito, eu sou um problema, se eu falo pouco, eu sou um problema, se eu dou risada toda hora, eu sou um problema, se a minha cara é fechada, eu sou um problema. Você percebe que em todo momento nós somos um problema para aqueles que estão com problema? A mensagem para você é, irmão, carregue o fardo de quem tiver que carregar, mas não mude a tua personalidade, o teu coração e aquilo que Deus colocou no teu coração pela carga que os outros estão tentando colocar sobre você. Nós estamos adotando problemas que não são nossos. Você está colocando coisas dentro da tua casa e problemas dentro da tua casa por causa de outras pessoas. Eu já tive diversas crises no meu casamento por causa de igreja. Eu já tive diversos problemas no meu casamento por pessoas ficarem dando opiniões de problemas que estão dentro delas. Nós recebemos muitas mulheres aqui que tiveram problemas com a mulher dos seus antigos pastores. E elas vêm carregadas de cargas emocionais sobre isso. E quando chegam na casa do pai, fazem uma transferência de carga. É natural, isso faz parte das nossas emoções. E eu transferi uma carga emocional que havia dentro de mim para os pastores que estão aqui. E eu falei isso aqui no púlpito. Por traumas que eu vivi, eu joguei uma carga sobre eles. Só que você entende que o problema não estava neles, o problema estava em mim? Quem entende que eu estou pregando aqui?
Então nós precisamos fazer uma análise de nós, porque às vezes aquilo que eu não gosto está em mim o problema e não em quem está fazendo, porque aquilo que o outro está fazendo só vai revelar aquilo que me incomoda, e o que me incomoda é aquilo que eu não consegui resolver ainda. Uma torre reta sempre vai incomodar uma torre torta e vai denunciar o comportamento daquela torre torta. Só que nós queremos entortar todo mundo ao invés de endireitar quem somos. Nós queremos que todo mundo entorte, nós queremos que todo mundo comece a arrumar a casa. Por quê? Porque Marta está arrumando a casa. Ainda que todos comecem a arrumar a casa, Marta vai encontrar uma outra questão e uma outra desculpa. Porque o problema não está na casa bagunçada, o problema está em Marta. Se nós formos trazer essa realidade para a nossa igreja, para o nosso casamento, para o nosso trabalho, nós vamos perceber que nós estamos fazendo coisas que Deus nunca mandou. A gente deve ajudar as pessoas, sim ou não, igreja? Devemos. Agora a gente deve carregar carga que Deus nunca mandou a gente carregar? A pergunta é, até quando você vai continuar carregando cargas que Deus nunca pediu para você carregar? Eu me lembro de um dia que quando eu me caso, a minha mãe chega em casa e ela começa a corrigir minha esposa. Não, porque a Bruna não sei o quê, porque a Bruna sei lá. Eu falei assim, mãe, eu quero só te falar uma coisa, se você for falar mal da minha esposa dentro da minha casa, eu peço que você vá embora. E nunca mais coloque o pé aqui dentro. Nossa, eu sou sua mãe. Eu falei, você é minha mãe, mas a minha mulher é minha prioridade. E a partir do momento que você falar mal da minha mulher, você está fora da minha casa. Pastor, mas isso é muito grosseiro. Sim, irmão, mas eu não posso pegar uma carga emocional da minha mãe, que foi ferida pelo meu pai, trazer para dentro do meu casamento, achando que minha mãe acha que eu sou o meu pai, e devo fazer as correções que ela acha que tem que ser feitas. Nós precisamos aprender de uma forma muito certa, segmentar as coisas. Sabe por que tem muita gente endividada dentro da igreja? Porque você está pegando o teu recurso, dando na mão do outro, porque o outro está passando por dificuldade. Aí você complica a tua vida para poder facilitar a vida dos outros. Aí você traz para Jesus dizendo, Jesus, você tem que fazer alguma coisa. Jesus está falando assim, isso não é problema meu. Isso daí é uma carga que você trouxe para você. Jesus ajuda? Claro que ajuda. Ele é o bom pastor, Ele é o nosso Senhor. Mas tem coisas que não é problema de Jesus. Parece que eu estou sendo grosseiro ou teologicamente errado. Eu só preciso que você preste atenção. Porque nos venderam um Jesus que é o Jesus Hello Kitty, que é o Jesus bonitinho. Mas esse Jesus está dizendo, eu não tenho nada a ver com isso. O meu compromisso é com aqueles que estão carregando fardos lá fora. E tem muita gente carregando fardo lá fora. Tem muita gente que não tem recurso para comer agora. E essa é a responsabilidade da igreja. Tem crianças que vão participar agora de uma Páscoa e não comeram um chocolate esse ano. Essa é minha responsabilidade como igreja. Não com você que está pegando dinheiro com a agiota. Não com você que está fazendo um monte de besteira na tua vida e agora quer jogar o teu peso em cima de nós. Entendo o que eu estou pregando. Eu não estou acusando ninguém aqui. Eu estou tentando te ensinar que você só está no problema que está porque você se enfiou nele. Você só está vivendo o casamento que está vivendo porque você fez coisas que você não perguntou para tua esposa, trouxe cargas para dentro da tua casa e agora você está querendo jogar responsabilidade em outras pessoas ou até mesmo na tua esposa. Essa carga é sua, resolva os seus problemas. Pastor, a igreja pode me ajudar? Com certeza, a gente vai te ajudar no que for preciso. Mas a gente não vai carregar a sua carga para sempre. Porque tem coisas que é de cunho e responsabilidade sua. Muitas pessoas jogando o jogo do tigrinho, perdendo dinheiro, fazendo besteira e quer responsabilizar a igreja, dizendo que a igreja precisa cuidar, porque esse é o papel da igreja. A igreja deveria cuidar de nós, porque nós estamos fazendo e servindo a igreja. Irmão, a igreja não vai entrar no meio da sua desorganização. Se organize, a igreja te ajuda. Fora isso, nós não entramos. Tem muita gente que saiu da igreja ferida porque tinha expectativa de que pastores ou líderes fariam algumas coisas. Não é responsabilidade nossa. Eu vejo a igreja, eu já vi frases assim no Instagram, eu vejo a igreja se juntando para comprar um ar para a igreja, mas eu não vejo a igreja se juntando para cuidar da família tal. Você não sabe quantas vezes a igreja se juntou para cuidar da família tal. Nós não sabemos quantas vezes isso aconteceu. E outra, nós não sabemos até onde é um fardo, até onde é uma carga. Nós precisamos ter uma análise do que está acontecendo. Tem muita gente batendo em igreja, tem muita gente detonando igreja por aquilo que não é responsabilidade da igreja. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Mas sabe qual é o pior de tudo? É quando nós tentamos espiritualizar as nossas cargas. A espiritualização daquilo que é um trauma meu, eu quero passar isso para as pessoas como se fosse algo espiritual. Lucas 9, 52 ao 54 vai dizer: Ele enviou mensageiros à sua frente que entraram em um povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não recebeu. Fala comigo assim: o povo dali
não recebeu, porque ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Acontece claramente aqui um cenário de rejeição. Eles estavam indo pregar o evangelho naquele lugar, mas ao saber que Jesus também estava indo para Jerusalém, o povo samaritano falou assim: nós não te queremos aqui. A mensagem de rejeição, quando bate em Jesus, Jesus percebe que aquele povo está desprezando ele. Só que isso não afeta Jesus, porque Jesus está bem organizado dentro de si. Sabe o que Jesus faz? Ele vai para outro povoado. Sabe o que os discípulos fazem? Eles querem orar para cair fogo do céu e matar as pessoas, porque revela que há dentro daqueles discípulos um trauma muito forte de rejeição em algum momento. Na verdade, ninguém aqui gostaria de ser rejeitado. Todos nós, seres humanos que estamos aqui, nós temos pavor de ser contrariado ou rejeitado, ou que tragam à revelação uma ferida nossa, sim ou não? Sim ou não? A prova disso, vocês podem perguntar para o pastor Diego, que ele é muito mais inteligente que eu nessa questão, é que o maior medo da humanidade não é de morrer, é de falar em público. Certo, pastor Diego? O maior medo é falar em público. Por que o maior medo é falar em público? As pessoas preferem morrer do que falar em público. Porque o fato de saber que está todo mundo te observando te coloca um medo tão grande de ser rejeitado. E aí você, como um animal acuado, você reage de algumas formas. Qual foi a reação desses caras? Eu quero matar esses caras aí, Jesus. Mas o que eles fazem? Eles espiritualizam a forma de falar. Queres que oremos para que caia fogo do céu e destrua todos eles? Sabe qual é o grande problema que nós precisamos entender? É que às vezes há cargas dentro de nós, traumas dentro de nós, problemas dentro de nós, e nós estamos espiritualizando as coisas para poder justificar o problema que está em nós. Quer um exemplo? Pastores que sobem na igreja quando está todo mundo indo embora da igreja e diz assim: é o Senhor que está limpando a igreja, é o Senhor que está tirando a sujeira da igreja, porque Deus conhece todas as coisas. Não, irmão, não é o Senhor, é você que é intragável, insuportável, e Deus está tirando as pessoas por misericórdia das pessoas, porque você é tóxico. Você quer ver frases que nós falamos espirituais? Deus tira pessoas de perto de você, porque Deus ouve conversas que você não ouve. Irmão, Deus não, você acha mesmo que Deus está ouvindo conversa de todo mundo para falar assim: deixa eu afastar isso aqui? Você acha mesmo que Deus vai entrar nessa carga? Sabe por que as pessoas se afastam de você? Porque você é chato, porque você é tóxico, porque você faz fofoca de todo mundo o tempo inteiro. Pessoas não gostam de estar perto de pessoas fofoqueiras. Incomoda, é chato. É chato você ver pessoas de tititi, o tempo inteiro perto dos outros, falando mal dos outros, falando mal da vida dos outros. Isso suga a tua energia, drena o teu emocional. Então o que as pessoas fazem? Elas se afastam. Muitas não conseguem se afastar porque tem medo, porque sabe que na hora que se afastar, elas vão ser a bola da vez de serem faladas mal. Não é Deus que está limpando a igreja, e não é Deus que está afastando as pessoas de você. Deus não entra nessa treta. O problema está em você. E se você não fizer uma análise que isso é uma carga sua e você precisa resolver a tua vida, as pessoas vão continuar se afastando, e você vai falar que isso aí é o diabo que se levantou agora. É o diabo que se levantou, pastor, o diabo está contra mim. Por quê? Porque eu não consigo me consolidar em nenhum lugar, eu não consigo ficar firme, eu faço as coisas e as coisas não dão certo. Irmão, em algum momento sim, pode ser o diabo, mas na maioria das vezes não é o diabo que se levantou, é você que não tem organização da tua vida e está destruindo a tua casa. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Aquilo que é fardo, irmão, Jesus entra violentamente, ninguém pode parar. Quando você passou por um fardo, achou que ia morrer, a mão poderosa de Deus veio, puxou você e te sustentou. Mas existem guerras que você está entrando que Jesus nunca mandou você entrar, e essas guerras são de pura responsabilidade sua. Sabe o que eu ouço muito? Dentro de casamentos, a gente atende muitos casais que estão querendo se divorciar. O que a gente ouve muito é: pastor, o meu marido é um grosso, meu marido é um mal educado, meu marido me trata mal, meu marido não sei o que e tal. E aí eu pergunto para o marido: e aí, cara, o que está acontecendo? Pastor, é o diabo que se levantou contra a nossa casa. Irmão, você está tentando espiritualizar, o diabo está quieto. Ele vai: eu? Não tem nada a ver com esse B.O. aí. Muitas coisas são traumas nossos não resolvidos, que nós estamos jogando lixo sobre as pessoas que moram dentro da nossa casa. Muitos de nós olhamos os nossos filhos, e não é em todo caso, mas grande parte de filho de crente odeia crente, porque os pais crentes são insuportáveis com seus filhos crentes. E aí, quando os filhos crentes não querem estar na igreja com os pais crentes, nós vamos dizer que o diabo tocou e está tentando destruir nossa família.
Em casos sim, mas na grande maioria dos casos não. Na grande maioria dos casos é que os nossos filhos não toleram e não suportam estar no mesmo ambiente que pais que são hipócritas, são algo dentro de casa e algo na igreja. E nós estamos dizendo que Jesus precisa resolver esse problema. Sabe como resolve alguns desses problemas? Senta com seus filhos, olha nos olhos, pede perdão. Porque existem cargas que nós devemos nos posicionar e resolver. Mas nós estamos culpando as pessoas. Nós estamos dizendo que é responsabilidade de Deus. Você vai perceber que espiritualizamos as coisas demais. Quando não queremos alguém por perto, nós jogamos. Nós montamos estratégias e maquiamos elas como coisas espirituais. Deus me falou, Deus me direcionou que é assim. Quantas e quantas pessoas você conhece, irmão, que disse, Deus falou comigo isso, isso e isso. Passa 2 semanas, a pessoa já saiu, já desapareceu, já foi fazer outra coisa, mas Deus não tinha falado. Mas a carga emocional dentro dela fez com que ela abandonasse aquilo que Deus falou um dia. Cargas. Eu não gosto de falar de atendimento, eu não cito o nome de ninguém, eu não acho isso legal, mas vindo para cá orando, eu falei, Deus, eu precisava contar um caso para a igreja, para que a igreja entendesse o que eu estou tentando pregar. Sem expor nome, sem nada, isso é muito antigo, aconteceu há muitos anos atrás. Uma pessoa chega aqui na igreja falando para mim assim, pastor, quando eu passei pela porta da igreja, o Espírito Santo falou para mim, essa é a sua casa, esse é o seu lugar. A Camila marca um atendimento com a pessoa e o atendimento comigo é durante 1 hora, depois de 1 hora começa outra, depois de 1 hora começa outra, e assim sucessivamente. E essa pessoa dentro da sala comigo, me contando, falando, né? E a pessoa em si não estava desabafando dores, ela só estava contando coisas que ela já fez, coisas que ela já viveu, o ministério que ela já trabalhou, quanto Deus já usou ela, e a história estava muito gostosa, a gente estava compartilhando ali. Só que aí eu peguei meu celular e falei assim, irmão, deixa eu falar para você, eu tenho um atendimento que vai começar daqui a pouco, e eu não gosto de atrasar o próximo atendimento, porque a pessoa está me esperando. A gente pode remarcar para continuar a nossa conversa? Não, pastor, sem problema, a gente pode remarcar sim. E aí, quando foi remarcar, a pessoa nunca mais respondeu, desapareceu e nunca mais pisou na igreja. E por muito tempo eu achei que o problema estava em mim. Mas eu entendi que o problema não estava em mim, era uma carga dentro dele, que às vezes ele entendeu que eu estava rejeitando, e por não tratar uma carga emocional dele, ele acabou abrindo mão de uma palavra que, segundo ele recebeu de Deus. A pergunta é, quantos de nós estamos vivendo isso? Quantos de nós estamos perdendo oportunidades grandes na presença de Deus, porque não resolvemos as nossas cargas dentro de nós? Deixa eu te falar uma coisa, existem coisas hoje que o Senhor te trouxe aqui para dizer que não é um milagre que você precisa. O que você precisa é de um posicionamento, dizendo, eu não quero mais ser assim. Todas as vezes que alguma coisa acontece, eu falo para Deus, Senhor, se eu estiver errado aqui, me mostra, me corrige, mas não deixa eu fazer com as pessoas e tentar espiritualizar aquilo que eu estou fazendo como se fosse uma estratégia humana. Porque é assim que funciona no nosso meio, irmão. E o que mais dói no coração de alguém é saber que é uma estratégia humana e a pessoa maquiar dizendo que foi Deus que falou. O que mais dói é você chegar em um ambiente e saber que as pessoas estão falando de você e essas pessoas espiritualizam aquilo que está sendo falado, como se fosse algo de Deus, mas na verdade é o puro caráter humano sendo colocado na mesa em nome de Deus. Nós precisamos ter maturidade para entender, não foi Deus que me falou, fui eu que fiz isso. Fiz porque fiz errado, e hoje eu estou arrependido dizendo, Senhor, me ajuda a se livrar disso por uma vez por todas. Eu não sei exatamente o que o Espírito Santo está falando com você, mas existem pessoas que se frustraram, porque aquilo que você estava pedindo ajuda não era um fardo, era uma carga, e pessoas de repente não te ajudaram, e por não te ajudar você ficou chateado, e você está perdendo os melhores anos da tua vida na presença de Deus, porque você está chateado com uma carga que é só sua, uma responsabilidade que é só sua. Pastor, mas o que eu carregava era um fardo muito grande. Ainda que ninguém te ajude, o Espírito Santo de Deus nunca vai te abandonar. O Espírito Santo de Deus, ele vai carregar com você. Ele está dizendo, vinde a mim, vós que estáis cansados, eu troco o fardo contigo, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Essa manhã é uma manhã onde o Senhor está tentando nos levar para um novo nível, e nesse novo nível já não dá mais para a gente ficar usando os nossos traumas emocionais e espiritualizar os nossos traumas emocionais. Nós não gostamos de algo, e o que não gostamos revela mais de quem nós somos do que quem o outro é. Porque aquilo que o outro faz que me incomoda, denuncia uma falha que há em mim.
Sabe por que mataram Jesus? Porque Jesus revelava que os fariseus não eram o que diziam que eram. Então eles tinham duas opções: ou nós mudamos e seguimos Jesus, ou nós matamos a ameaça que está vindo sobre nós. E fazemos isso hoje dentro da igreja ainda. Nós matamos pessoas dentro da vida e dentro do nosso coração, porque elas revelam algo que falta em nós. É por isso que eu gosto de bater sempre na tecla aqui, e eu peço para que o Senhor blinde meu coração. Eu preciso ter humildade para entender que existem pessoas aqui que carregam algo maior do que eu, e eu preciso aprender com essas pessoas. Davi era o maior guerreiro de Israel. Saul, o primeiro rei de Israel. Se Saul se juntasse com Davi, existiria um reino poderoso dali para frente. Sabe por que Saul não se junta com Davi? Porque o ego de Saul estava tão inflamado, dizendo: eu preciso matar esse cara, porque senão esse cara vai ser maior do que eu. Esse é o nosso problema, irmão. Estamos matando pessoas pelas cargas que não foram resolvidas dentro de nós. Mestre, manda ela me ajudar, o senhor tem que fazer alguma coisa. Marta, eu não tenho nada a ver com isso. A bagunça não está na casa, a bagunça está dentro de você. Marta, resolve o problema que está dentro de você, senão você vai perder a boa parte que Maria está experimentando. Eu não sei até onde o Espírito Santo falou com você, eu não sei até onde você permitiu que o Espírito falasse contigo, mas parte dos problemas que você tem vivido nos últimos dias, no teu casamento, na tua casa, na tua igreja, nos teus negócios, está relacionado a cargas que você não teve coragem de abrir mão. Essa manhã você não precisa de um milagre, irmão. Essa manhã você precisa de um posicionamento. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Eu sei que é um apelo que não vai encher o altar. Eu sei que é um apelo onde muitos de nós vamos ter medo de expor as nossas fraquezas. Mas eu quero dizer para você que se você se posicionar hoje e decidir hoje, Jesus vai curar a tua história, irmão. Existe a boa parte separada para você. Existe um ambiente que Deus preparou para a tua vida, e se você abrir mão dos seus traumas, se você abrir mão dos seus medos, e se você parar de espiritualizar todas essas dores suas e falar: Senhor, realmente eu fui rejeitado ali pelo aquele povo e eu queria matar eles, mas eu te peço perdão, Jesus. Eu te peço perdão, eu não vou tentar espiritualizar, eu não vou tentar falar pra gente orar e cair fogo do céu não, Jesus. O problema está em mim, Pai. O problema está em mim, eu sou o problema, porque eu estou com ciúmes, eu estou com inveja, eu estou com rancor dentro do meu coração. O problema está em mim, porque eu vi que pessoas são melhores do que eu, elas me rejeitaram e agora eu estou bravo. Eu não vou mais espiritualizar não, Senhor, eu estou aqui, eu te peço perdão. Porque a bagunça está dentro de mim, a bagunça não está na casa não, a bagunça está dentro de mim. E o meu incômodo com o outro é porque o outro está vivendo aquilo que eu queria estar vivendo, mas não estou vivendo porque eu estou bagunçado. O meu problema com Maria é porque Maria está onde eu queria estar. Mas a minha indignação e falta de humildade faz eu querer tirar Maria de lá, ao invés de organizar e ir onde Maria está, que é nos pés dele. Se nessa manhã você entende que para poder viver coisas que você ainda não está vivendo,